Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Longevidade em Ação 2023. O programa da Brasilprev que tem o comprometimento de incentivar as pessoas a viver bem o presente e, ao mesmo tempo, se planejar para o futuro. Afinal, a longevidade esticou e temos que nos programar para viver melhor esses anos adicionais que conquistamos. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Estamos com uma programação recheada de conteúdos valiosos para esse ano. Além de nos acompanhar nesse canal do YouTube, te convido a visitar o canal Longevidade em Ação no site da Brasilprev. Curtam, comentem, deem sugestões. Vai ser um prazer para a gente interagir com vocês. E para facilitar, a gente vai deixar o endereço do site aqui nos comentários do vídeo. Hoje, nós vamos falar de conhecimento e os estímulos que alimentamos na vida para seguir em frente, aprendendo sempre. Bom, para começar, eu quero dar boas-vindas aos nossos convidados especiais. A Maria Zilma Gurgel Cavalcante é doutora em gerontologia, psicóloga, professora e fundadora da Universidade Sem Fronteiras. Bem-vinda, professora. Obrigada por essa acolhida tão calorosa. É tão bom a gente ser bem recebida, principalmente por São Paulo. É um prazer estar aqui falando com você. E a gente também está com o Williams Fiore, especialista em gerontologia e longevidade, professor de pós e de graduação, criador do grupo Envelhecimento 2.0 e do Gerocast Brasil. Williams, prazer. Não, eu que agradeço aí a Brasilprev, agradeço de estar na companhia maravilhosa da professora Zilma aí, que com certeza é uma das grandes inspirações para quem atua aí na longevidade, né? Vamos dizer que é tudo que a gente bebe de água hoje, muito se deve a ela, na verdade, no Brasil. Então eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, William. E você, como é que vai? Também na sua luta? Tudo bem, porque graças a Deus. É uma verdadeira caminhada, é uma verdadeira conquista, passo a passo. Verdade. E para nós é muito especial ter dois educadores aqui para a gente falar de conhecimento. É com a educação que a gente evolui, sem dúvida nenhuma é a base, né? Zilma, foi inspirador para mim estudar sua trajetória profissional. Eu gostaria de começar te pedindo para dividir aqui com a gente quais foram os estímulos que você recebeu para seguir em frente, adquirindo conhecimento, transformando seus sonhos nessa grande realização, que é a fundação da Universidade Sem Fronteiras, um legado e tanto para a longevidade com qualidade de vida. Vixe, é sempre bom a gente divulgar trabalhos que esclarecem melhor a situação do bem envelhecer e como envelhecer bem, né? Então, eu quero agradecer essa oportunidade e eu gostaria de dar assim, um pouco assim, uma volta lá para o passado. E hoje, analisando bem a minha trajetória, eu sinto, não é orgulho, não é nada, humildemente eu sinto que eu fui uma pessoa escolhida por Deus para fazer, vamos dizer, um trabalho junto aos idosos. Veja bem, eu nasci numa família que meus pais abraçaram 3 idosas. A minha avó materna, a minha avó paterna e a minha tia-avó. 3 idosas a morarem em nossa casa. Eu toda a vida fui uma criança muito curiosa, eu queria saber das coisas. Então eu admirava muito a minha avó paterna, minha avó Zabilinha, o nome dela era Isabel, mas todo mundo chamava ela de Zabilinha. Ela amava o conhecimento, porque ela era uma professora. Naquela época, ela foi formada pelo Colégio da Imaculada, era do sertão, de Jaguaruana. Mas o pai foi prefeito da cidade e investiu na filha, né? Então, ela foi professora durante muito tempo. Quando se aposentou e os filhos casaram, ela escolheu a nossa casa para morar. Isso era um costume. O idoso, quando ele envelhecia, ele ia morar com o filho, para ter aquela proteção, aquela segurança. Isso foi no passado, bem atrás, né? Depois a minha avó materna, a vovó Filó, ela era de uma espiritualidade extraordinária. Então ela era tão espiritual que ela tinha que ir à missa todos os dias. E ela me chamava para acompanhá-la, né? E quando ela voltava da missa, o meu pai tinha uma panificadora, ela trazia 10 mendigos para ir almoçar lá na nossa... Almoçar não, tomar café na nossa casa.
Então, eu via tudo isso, né? E a tia Raquel, que era tia-avó, e que também morava em nossa casa. Então, a tia Raquel adorava viajar, adorava jogar baralho, adorava fazer dramas. Quer dizer, cada uma dessas idosas me deram modelos de como envelhecer. Isso aí é interessante que eu trago comigo essas três idosas, e quando eu tive a oportunidade, casada já com o Mourão e tudo, irmos para a França, a gerontologia estava nascendo naquele momento. E o Mourão teve uma visibilidade muito grande, uma faz gerontologia, porque isso aí vai ser o futuro. Então, eu me mergulhei na gerontologia, me apaixonei por causa dessa infância povoada por pessoas idosas. Então, eu queria fazer uma coisa melhor. E a gerontologia na França, ela partiu de grupos de idosos, vamos dizer assim, não era na universidade, era vamos dizer assim, no espaço de literatura, tinha aquele grupo de idosos estudando literatura. Mas quando eu chego em Fortaleza, já com meu pós-doutorado, né, e tudo, então eu lanço a ideia na universidade, na UES, né, a Universidade Estadual do Ceará, para criar um programa para os idosos. Foi um absurdo. Ninguém compreendeu a minha ideia de maneira alguma, não aceitaram no departamento e me pediram, lançaram um desafio para mim. Faça para adolescente, que será imediatamente aceito. Eu disse, mas não tenho nenhuma formação para trabalhar com adolescente. Eu tenho uma formação para trabalhar com idosos. Mas não foi aceito. Então, eu lutei muito. Aí os meninos, sabe de uma coisa? Eu vou formar gerontólogos, porque eu criando amigos gerontólogos, nós vamos ter um poder maior de criar alguma coisa. Aí eu criei o primeiro curso de gerontologia em Fortaleza. Quando eu criei esse curso, veio gente de todos os cantos do Brasil, de São Paulo até de Porto Alegre, veio gente estudar comigo, porque sabia que era uma coisa nova, novíssima, né? Então, eu consegui formar meus professores para trabalhar comigo. Olha, foi uma estratégia muito interessante, né? E quando eu tive 10 professores comigo, assim, de mãos dadas para renovar e inovar completamente a velhice, né? Então, nós fizemos um novo projeto, tá entendendo? Apresentei ao departamento, o departamento, pela segunda vez, não aceitou. Aí foi que um professor que realmente era muito meu amigo, o professor Tavares, disse, olha, faça um projeto para a Pró-Reitoria de Extensão. Então, eu fiz o projeto para a Pró-Reitoria de Extensão, o programa começou como um programa de extensão, e depois, quando ele virou sucesso, porque eu cheguei a ter mais de 3.000 alunos, né, estudando, mas o mais importante é dizer em que ele se apoia, né? Então, a gente trabalha, desde o início, corpo, mente e alma. Por que o corpo? Porque você tem que cuidar do seu corpo para você ter realmente uma saúde física e mental boa na sua velhice, né? O conhecimento, porque quando você continua aprendendo, você multiplica as sinapses do seu cérebro e você está protegendo a sua consciência, a sua memória. Então, isso era muito importante. E também a espiritualidade, porque durante a velhice a gente passa por provações, às vezes por perdas, e se não tiver uma fé extraordinária, você não aguenta. Então, foi em cima desse tripé, mas também a gente arranjou um quarto tripé, né, uma quarta área, que era das viagens. Naquele tempo, idosos viajar, um grupo de idosos viajar, a gente estava quebrando completamente paradigmas. Então, a viagem também era acompanhada por uma gerontóloga. E isso foi crescendo, né? E muitas pessoas vinham a Fortaleza fazer gerontologia comigo. Eu tinha satisfação de realmente ajudar os outros também a criar, né? Agora, o interessante, quando eu completei meus 60 anos, eu decidi fazer psicologia.
já me preparando para quando eu me aposentasse, eu teria meu consultório, né? E a psicologia me deu uma outra área muito abrangente para compreender melhor os idosos. E eu comecei a atender idosos no meu consultório. E essa experiência foi riquíssima, riquíssima também. E quando eu tinha 70 anos, eu decidi, estou perto de me aposentar, ou já com 70 anos, eu empurrando a aposentadoria, né? Estou perto de me aposentar, mas eu quero ter uma aposentadoria criativa. Aí decidi ser escritora. Aí eu fiz um curso, né, para ser escritora e tudo, e fiquei muito feliz e escrevi o meu primeiro romance, né? E me realizei completamente. E agora, que para o ano eu faço 80 anos, eu tinha decidido deixar a sala de aula, né, na Universidade Sem Fronteira, que eu continuo dando aula lá, né, e eu tenho uma turma que nunca me deixou esses anos todos, né. Então, eu disse, eu quero realmente investir nessa carreira como escritora. Mas o Mourão disse, não saia da sala de aula. A sua sala de aula vamos dizer assim, é um verdadeiro oásis na sua vida. Você gosta de ensinar. Eu nunca repeti um curso. Cada semestre é um curso diferente. E assim, continuo ensinando ainda, né? Para o ano eu faço 80 anos, mas comecei a cultivar o prazer de ser, vamos dizer, uma escritora. E nessa pandemia, que exigia um isolamento total, ficou eu e o Mourão, só nós dois em casa, sem visita, sem nada, né? Porque nós já estávamos idosos. Então, eu decidi começar a escrever um outro romance. E esse romance me salvou. Eu não tive depressão e a alegria de estar criando. E esse ano, se Deus quiser, eu já terminei, e para o ano eu faço o lançamento do meu segundo romance. Então, o que eu acho mais interessante dessa trajetória é você nunca, vamos dizer assim, parar de aprender, mas continuar sempre adquirindo novos conhecimentos e crescendo como pessoa, porque isso lhe alimenta a alma e alimenta também a sua autoestima. E a sua vidinha não fica monótona, não fica uma vidinha sem sabor, mas uma vida que te dá prazer de viver, porque você está sempre crescendo, isso é importante, crescendo como pessoa, aprendendo coisas novas e sendo feliz. Zilma, que história incrível, né? E aqui acho que tem tanta coisa rica que você trouxe, né? Não só dos pilares que vocês trabalham aí com, né, com os idosos, que no final todos eles impactam também desses idosos terem uma vida social, que é um dos pilares que mais impacta na longevidade, super importante, como viver os sonhos, né? Você foi sonhando diferente, foi realizando sonhos, né? Foi conquistando novos sonhos, né? Você sonhava e conquistava, enfim, isso é muito, muito bacana. Parabéns aí pela trajetória. Obrigada, obrigada. E Williams, aqui, depois desse depoimento, né, da professora, conta pra gente a sua trajetória, suas inspirações, seus sonhos, como é que foi? Como é que você chegou até aqui? A paixão, na verdade, ela nasceu de forma natural através da minha avó, né? Eu sempre fui rodeado de bastante idosos na minha família, né? E minha avó, ela foi uma grande inspiração até o final da vida dela. Então, a paixão de gostar de ouvir as histórias dos mais velhos, aquela coisa de estar próximo, ela surgiu ainda quando criança. Mas, de fato, o despertar para a gerontologia, o despertar para entender melhor esse universo, ele nasceu na indústria, na verdade, né? Eu digo que eu sou um bicho meio exótico, viu, Renato, nesse sentido, porque atuando na área de saúde, eu tive um contato com uma das primeiras turmas de especialização em gerontologia da Unifesp. E eu trabalhava numa empresa, essa empresa estava patrocinando ali um curso esse curso, na verdade, de especialização. Eu pedi para ver uma aula inaugural, assisti a aula, gostei da aula, e eu pedi então para a coordenadora, né, que é uma grande amiga hoje, que é a Naira Dutra,
para assistir outras aulas, eu acabei indo praticamente em todas as aulas da pós-graduação e literalmente me apaixonei pelo tema ali. Então, assim, não foi nada programado. Eu sou uma das poucas pessoas dentro da gerontologia que não sou oriundo da saúde, né? Minha primeira formação é música, depois eu fui para publicidade, então eu vim por um caminho muito diferente aí, né? Então, a minha paixão por esse tema de entender de fato ela nasce com minha avó, né, mesmo sem saber, na minha mente, mas ela acaba, de alguma forma, se concretizando aí, trabalhando e criando produtos para esse público, né? Que até hoje eu faço isso. Então, eu até faço uma coisa que a minha avó, uma pergunta que ela me fez, e isso é uma pergunta que eu faço para todos os meus alunos em toda a turma, né? Eu dou aula no Hospital Albert Einstein na pós-graduação em gerontologia, e eu sempre pergunto o seguinte: como que você se imagina aos 90 anos, né? E essa foi uma pergunta que a minha avó me fez. E ela sempre fala, mas você tem que se preparar para chegar aos 90 anos, né? Então, eu acho que, de alguma forma, a gente começar se fazer pergunta, né? A gente começar a entender sobre que tipo de envelhecimento a gente vai ter. Eu fui fazer uma especialização em gerontologia, mesmo não sendo da área de saúde, e aí depois eu fui fazer uma prova de título na Sociedade Brasileira de Geriatria, não sendo da área de saúde também, e aí comecei a criar movimentos voltados para esse tema, né? Por conta do meu trabalho, de viajar muito, que eu percebia? Tinha muita gente fazendo muita coisa legal em vários lugares do Brasil. Então eu tenho, sei lá, a Zilma lá em Fortaleza, com a Universidade Sem Fronteira, fazendo uma coisa muito legal. Aí eu tenho lá em Belém a Cíntia Charone. Aí eu tenho lá em Veranópolis do Sul mais alguém. Então, assim, eu comecei a criar um movimento de juntar as pessoas para poder fazer esses projetos acontecerem juntos, né? Então eu criei um grupo de estudos sobre longevidade, com envelhecimento 2.0, que reúne as grandes autoridades do tema longevidade hoje no Brasil. A partir desse grupo nasceu o Gerocast, que é um podcast que eu lancei em 2016, que fala só sobre longevidade, né? E dali nasceu mais um monte de projeto, né? Eu falo que sempre esse grupo de estudos ali de tudo que acontece sobre longevidade no Brasil, ou nasceu dali, ou é de alguém dali, né? Não tem, é praticamente impossível não ter o dedo de alguém ali. Então isso fico muito feliz, né? E hoje eu me dedico basicamente no ensino e na disseminação desse tema, que é ensinar não somente os maduros, né? Como envelhecer melhor, que é um papel que a Zilma ela faz muito bem com a Universidade Sem Fronteiras atualmente, mas também na formação de profissionais e entendimento das marcas, das empresas, dos negócios, de entender melhor esse público também, que é um outro lado também que eu acabo tendo aí. Então, no mexer dos ovos assim, a minha paixão pela gerontologia, ela, ao mesmo tempo que ela aconteceu muito por acaso, né, que não tem nada por acaso, mas ela nasce por causa por causa da minha avó. E eu tenho certeza que quem está nos vendo, quem está nos ouvindo agora, tem algum idoso dentro de casa, né? Todo mundo tem algum idoso na família. E ele é que faz, de alguma forma, refletir até a nossa paixão por esse tema, né? A gente poder refletir e olhar para a nossa própria história também. É muito bacana. Quando a gente fala de avô, naturalmente vem uma coisa emocional, né? Avô e avó é pura emoção, né? Acho que é muito... Vocês falando e eu pensando aqui na minha relação com a minha avó também, com meus avós, enfim, é muito, muito interessante. E é legal ver esse ciclo, o que tem em comum entre as histórias de vocês, né? Então, tem a questão da paixão, do sonho, essa questão de aprofundar conhecimento, né? A gente está falando aqui de conhecimento, de estudo, de educação, que é super importante. Não basta só começar, tem que se preparar, tem que brigar, tem que lutar, enfim, tem que estudar para conseguir deixar esse legado que vocês estão conseguindo, né, trabalhar, que é justamente essa disseminação do conhecimento adquirido a favor da longevidade e uma longevidade com qualidade, né, que acho que isso que é importante. Ninguém quer viver 120 anos para ficar deitado numa cama, né. Muito obrigado por inspirar com as suas histórias de vida, muito bacana. Aqui na Brasil Prev a gente acredita que é
sim, é possível viver intensamente o presente e, ao mesmo tempo, nos preparar para o futuro. Acho que esse que é o grande desafio. A gente acredita que o grande estímulo para isso é alimentar os sonhos, como vocês trouxeram aqui, né? Se a gente tiver sempre em mente que para alcançar os nossos sonhos é preciso planejamento, conhecimento e ação, super importante não ficar só no campo do conhecimento, a gente consegue priorizar o nosso tempo e organizar a nossa vida de forma geral e também financeira para ir ao encontro desses sonhos, né? E essa jornada pode ser, inclusive, muito, muito prazerosa, porque a gente vai sonhando e vai conquistando os sonhos, né? Zilma, a Universidade Sem Fronteiras, ela nasceu do seu sonho há 30 anos e, pelo que eu entendi, antes você foi estudar, adquirir conhecimento, foi na França que você comentou, né? Depois disso você começou a dar os primeiros passos, começando pela literatura, daí você formou a equipe de professores, depois formou a universidade para o público maduro. Então teve um caminho de conhecimento e planejamento, certo? Você acredita que essa trajetória, que parte de um sonho, passa por aprendizagem, planejamento, foi a fórmula para chegar na universidade? E ela continua firme e forte com os pilares que você trouxe de aprender, ter espiritualidade, lazer? Conta pra gente o que ocorre, né, sobre o que vocês oferecem na universidade. Olha, vocês são uma coisa interessante. Essa preparação que a gente fez, quando eu comecei há 32 anos atrás, entendeu? Ninguém falava em longevidade. Olha como é interessante. Mas a construção desse caminho que a gente fez com nossos alunos, tá entendendo? Isso foi importantíssimo e hoje todos estão prontos. Eu tenho alunas na minha sala de aula que nunca deixaram a minha sala. Por como elas não deixavam a minha sala, eu tinha que mudar de curso cada semestre. E elas só aprendendo e crescendo. Então, eu tenho quatro alunas, com mais de 94 anos, em sala de aula, que me acompanhou desde o primeiro curso que eu fiz, lúcidas e morando em seu próprio domicílio, tá entendendo? Agora tem uma pessoa que dorme com ela, que ela já está também com 94 anos, né? Mas a questão mais importante é essa. Ela sabe o que quer, tem projeto de vida e ainda viaja com a Bebel, entendeu? Nas excursões da Universidade Sem Fronteiras. Então, acho isso fantástico, tá entendendo? Esse amor pela vida. Mas por quê? Porque eu construo sonhos. E estes sonhos é que me dão o maior prazer de viver. Quer dizer, construir e realizar sonhos possíveis, concretos, que eu possa continuar crescendo, né? Então, o que eu acho mais importante na Universidade Sem Fronteira são os pilares da Universidade Sem Fronteira, né? Um dos pilares é que nunca é tarde para conhecer, aprender, amar e realizar sonhos. Olha aí o sonho. O sonho que me impulsiona para aprender, crescer e ser uma pessoa realizada. Então, nunca é tarde. O outro pilar, toda a realidade é modificável, mas eu preciso amar, abraçar e transformar. Transformar o que é dor em aprendizado, em crescimento. Sempre transformando. Aprendendo a crescer apesar de. Eu acho isso importantíssimo. Crescer apesar de. Continuar crescendo apesar de. E o outro paradigma também da Universidade Sem Fronteira é que ninguém cresce sozinho. Eu preciso do outro para crescer e florescer. E a outra coisa também é a importância da espiritualidade. Porque a espiritualidade, eu acho que é a base. Com espiritualidade, eu posso aceitar os sofrimentos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem grande aqui. Eu perdi ainda, não faz um ano, eu estou de luto ainda. Eu perdi o Mourão em março. Um grande amor da minha vida, meu esposo, que me ajudou também muito a crescer. Mas a Universidade Sem Fronteira não deixou eu ter vamos dizer assim, uma depressão, porque a fé me sustentou.
O meu sonho me amparou. E minhas alunas me abraçaram nesse momento e me deram esperança. Então, eu acho que tudo isso é a construção do ser. E se a gente constrói uma vida com sentido e sabendo o que quer e por que quer, então você é um ser, vamos dizer, que ilumina quando você passa. Você é um exemplo. Você, vamos dizer assim, você tem alegria de viver, apesar das provações. Alegria de viver porque não cedeu às dificuldades. Lutou e ultrapassou as dificuldades e cresceu. Então, a vida é um eterno abraçar dificuldades, alegrias também e amar também. Então, saber amar os outros, mas também saber amar a si mesmo. Então, nós temos um lema que diz: nunca é tarde para conhecer, aprender, amar e realizar sonhos. Pilares fortíssimos, né, Zilma? Aí se trabalhar esses pilares, com certeza, você vai ter aí na escada da vida a possibilidade de ir subindo com equilíbrio, né? Sem muitos saltos e sem grandes quedas, né? Acho que muito bacana. E, obrigada. Williams, e você consegue dividir com a gente aqui como é que são suas atividades como professor e falar um pouco mais do Gerocast? Eu me sinto um cara privilegiado, viu, Renato? Porque eu ajudei a construir a primeira turma da pós-graduação em gerontologia lá do Hospital Albert Einstein, que hoje é provavelmente a pós mais conhecida do Brasil, é uma das principais. E dali nascem vários projetos, né? Então, uma coisa muito legal no ensino, eu acho que a Zilma também tem esse sentimento, são os legados. Como professor, eu vejo tanto projeto nascer e vejo tanto essa paixão pelo envelhecimento, pela longevidade nascer nas pessoas, que eu acho que isso é muito bacana, né? Então, dali nasceram projetos hoje que estão na mídia, nasceram empresas, marcas, negócios, nasceram projetos sociais, mas uma coisa muito legal ali atualmente na hora do ensino, que é o que eu bato muito na tecla, é o planejamento de vida, né? Por mais que a gente está atuando com o envelhecimento, então eu tenho que pensar no meu próprio envelhecimento. O planejamento do que eu vou fazer quando eu sair daqui, dessa pós-graduação, e o aprendizado ao longo da vida, né? Eu acho que são coisas muito importantes. Então, na área de ensino, eu percebo que existe ainda, né, muito a se fazer, porque falta lugares de aprender. Esse é o problema. No Brasil, a gente tem uma Universidade Sem Fronteiras, né? É uma coisa que eu falo até com a Bebel sempre, né, que é a filha da Zilma, que está nos acompanhando aí. Eu sempre falo, Bebel, tem que criar projetos online, né, a Universidade Sem Fronteira, para atingir o Brasil todo, né, com os cursos maravilhosos que eles têm aí. Então, assim como que eu percebo que na área da gerontologia tem pouquíssimas, né? A gente tem 2 lugares de graduação apenas no Brasil. A gente tem na USP Leste para graduação e a Universidade de São Carlos, só. Então, se alguém lá de algum outro lugar quiser fazer a graduação, que não seja a especialização, a pós-graduação, não tem. E o Gerocast, ele virou praticamente aí vamos dizer assim, uma cachaça diária de aprendizagens. Porque o Gerocast ele já passou de 500 episódios. Ali passaram ali pessoas, passaram idosos, né? E é um projeto, Renato, que ele é aberto para qualquer pessoa participar. Então, o idoso, ele manda uma mensagem para mim no WhatsApp de alguma reflexão dele, eu coloco ali no ar. Aí tem algum, sei lá, a Brasil Prev tem projetos maravilhosos aqui, a gente consegue também ali disseminar. Assim como a Universidade Sem Fronteira já participou também, né, do Gerocast. Então, é um espaço que ele foi criado para dar voz aos idosos. Porque o que eu percebia? A gente fala muito que a gente tem que dar voz para os idosos, a gente tem que dar voz para os maduros. E aí, a gente dá voz para os que são famosos, né? Então, a Fernanda Montenegro tem voz, os artistas têm voz, e o idoso comum, né?
e a minha avó, e a sua avó, e o meu pai, e o seu pai, esses maduros, eles não têm voz ativa. Então o Gerocast, ele nasceu para dar voz aos comuns, na verdade, né? Para quem não está aí não está na mídia. Então ele já os números do Gerocast me impressionam até, porque, né, são mais de 500 episódios, são mais de 70 milhões de downloads, né? Ele tem quase 80 mil seguidores no Spotify. É o terceiro maior podcast mais ouvido no Brasil, né, na área de saúde. E ele, de alguma forma, tem deixado um legado muito legal, que são as histórias que estão ali. É um lugar para você ouvir histórias, reflexões, broncas, médicos. Então, assim, um espaço aberto para falar qualquer coisa que envelhece pode ser falado ali. Então, um exemplo. Eu já tive uma historiadora falando sobre o envelhecimento da cidade de São Paulo. Assim como eu tive uma pessoa falando sobre o envelhecimento da tecnologia. O que é velho hoje na tecnologia? Então, qualquer coisa que é longeva é um lugar para se falar ali. Então, o papel do Gerocast, ele tem muito baseado nisso. Mas, assim, para chegar nesse ponto que a gente chegou hoje, não somente no Gerocast, mas no Einstein lá com a pós, e também, né, no Grupo Envelhecimento 2.0, ele exigiu muito planejamento, que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Assim como a Universidade Sem Fronteiras, muita coisa a gente foi atira no que vê, acerta no que não vê. Mas a gente teve que planejar muito, porque é a única forma da gente, de alguma forma, diminuir risco, né? E a gente poder fazer as coisas de forma mais assertiva também. Muito bacana, Williams, muito bacana. Eu fiquei impressionado com os números que você comentou do Gerocast. Eu não tinha essa informação. Parabéns aí, fico bastante impressionado. Bom, Zilma, Williams, quero super agradecer a presença de vocês. Histórias incríveis, né? Acho que muita lição aqui, né? A gente falou de sonhos, falou de planejamento, falou de educação, falou de persistência, né? Porque chegar onde vocês chegaram, com certeza precisa de muita persistência, ainda mais para falar de longevidade, né? Que ainda é um tema em construção, vamos dizer assim, né? Então, muito obrigado por inspirar a gente com as ações de vocês aqui para a longevidade. Eu agradeço a você que nos assiste e, para finalizar, eu vou pedir aqui uma mensagem para cada um dos nossos convidados. Zilma, você quer deixar um recadinho para a gente final? Mas é tão interessante que a próprio caminhar da Universidade Sem Fronteira, ela levou esses idosos à longevidade. E uma longevidade sadia, integrada socialmente, aprendendo, fazendo, vamos dizer assim, viagens também. Quando era que a gente pensava em excursões de idosos, só idosos? A Bebel faz isso divinamente bem, entendeu? Então, eu fico muito feliz também quando eu olho para a Bebel e vejo ela como minha sucessora. E ela é capaz de dar continuidade a esse programa, porque ela tem carisma, ela tem conhecimento de gerontologia e ela tem uma grande experiência, porque a Bebel, desde pequena, me acompanha, ela carregando as coisas, indo para a Universidade Sem Fronteira, e naquilo ali ela foi crescendo. E eu fico muito feliz quando eu sinto que eu preparei a minha sucessora. E o programa vai continuar. E vai continuar crescendo. E eu quero agradecer muito a vocês, né, que essa oportunidade de a gente falar do nosso trabalho, do Brasil ouvir, né, que no Nordeste tem um trabalho que é pioneiro em gerontologia, né, tem também o Willis, né, que aí também trabalha com gerontologia. Isso é muito importante porque a gente está vivendo um século que conquistou a longevidade. Então, se a gente não se preparar, esse grande presente dado pela raça humana e pela evolução da ciência será terrível. Mas se a gente se prepara para corpo, mente e alma integrado, amando, realizando o sonho, então nós teremos uma longevidade feliz e realizada. Mas para isso a gente tem que se preparar. Não é esperar que ela chegue.
eu me preparar para quando a longevidade chegar, eu vou viver mais 30 anos a mais. E nós somos a primeira geração a vivenciar esse fenômeno. Nós não temos modelo. Nós vamos dar o exemplo. Eu acho interessante a geração dos anos 40, 43. É que vai, eu, para o ano, completo 80 anos. A minha cabeça maravilhosa. O amor à vida, que eu abraço a vida com prazer, com sabor. Mas por quê? Porque eu sei o que eu quero e eu tenho um projeto de vida. Então, é feliz daquele idoso que pensa, analisa como eu quero crescer para viver bem a minha longevidade. Essa é a pergunta fica final. E procurar também, eu pediria a vocês procurassem com carinho as redes sociais da Universidade Sem Fronteiras, que é uma coisa riquíssima, que é troca, que é aprendizado, através da internet. Olha aí. Né? Então, muito obrigada por esse momento, para a gente divulgar o nosso trabalho, as nossas ideias, que tudo isso leva a uma consciência social e política para viver bem uma longevidade. Muito obrigado, Zilma. É o que a gente busca com esse programa, né? É no mínimo plantar a semente, né? Para buscar essa reflexão e plantar essa sementinha em cada uma das pessoas que nos acompanha aqui, porque o desafio, né, é grande e sem planejamento a gente não vai chegar lá. A gente tem que aprender muito com essa geração que você comentou que está vivendo esse bônus, né? Para que a gente, para o Renato do futuro, tá melhor, para o Williams do futuro tá melhor, para a Zilma do futuro tá melhor, né? Williams, seu recado? O que eu queria deixar de reflexão final, às vezes a gente está no dia a dia, na correria, recebe ali um telefonema, tá escrito lá pai ou mãe no telefone, tô numa reunião, depois eu falo, né? A gente nunca sabe, na verdade, quando é menos encontro. E aí a gente tem que olhar muito bem para isso, para a gente poder, de alguma forma, viver muito bem esses momentos como a gente está vivendo aqui. Porque o planejar, na verdade, é isso também. Né? O planejar, ele de alguma forma, é você saber que o melhor que você pode viver, ele é sempre o presente agora. Né? O futuro, na verdade, ele vai ser super bacana, mas se a gente viver muito bem o presente. E é isso que é com muito planejamento também. Então, a reflexão final que eu queria deixar é justamente isso, a gente ser grato, né, de alguma forma, pelo presente da gente estar aqui, da gente poder realizar. Eu sou muito grato, né, de estar aqui com a professora Zilma, com você, para a gente poder falar desse tema tão bacana e essa paixão que a gente tem por esse tema, né? Porque ser grato é, de fato, a gente não esquecer aquilo que, de fato, importa para a gente. Né? Então, a todos os ouvintes aí, quem está nos vendo, tem duas notícias, né? Uma boa e uma ruim. Né? A boa, você vai chegar aos 90 anos. A ruim, você vai chegar aos 90 anos. Tudo depende da forma como a gente vai construir. Tá? Então, por isso que planejar a longevidade, planejar o nosso futuro, planejar como que a gente quer chegar lá, porque não é mais um tiro de 100 metros. É uma maratona de 42 quilômetros. Eu preciso ter resistência para chegar lá. Obrigado, Renato. Muito obrigado, Zilma e Williams. Aqui estamos todos em sintonia. Aqui no programa Longevidade em Ação, a gente acredita que sonhar é o maior estímulo para seguir em frente. Ativos, conectados, aprendendo sempre e, claro, agindo para que nossos sonhos venham se tornando realidade a cada passo que a gente dá. Assim fica muito mais vibrante a vida no presente, enquanto nos preparamos para o futuro. E você, quais são os seus sonhos? Dê a sua opinião, comente. Obrigado e até o próximo encontro.